Vídeo de hoje do canal do Nicola te esclarece sobre Luiz Araújo no Palmeiras, Johan no Corinthians e Gabriel Pereira no Bahia. Bora contar também sobre o São Paulo, que vai precisar vender jogadores de forma urgente na metade do ano. Falo ainda sobre quais os clubes mais valiosos do futebol brasileiro, levantamento importante feito pelo pessoal da Esportes Velho. Para completar, Flamengo com várias novidades, incluindo o interesse no atacante Ângelo dos Santos. Tem ainda informações sobre o Cruzeiro. Será que o Navarro do Palmeiras pode parar na Raposa? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bacana ter todos vocês por aqui, sem perder tempo, só contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que vai te consagrar nessa quarta-feira. Tem, por exemplo, durante a tarde, Copa da Liga Inglesa com Manchester United e Nottingham Forest. Vitória do United paga R$1,44. Na Copa da Alemanha, entre outros jogos, tem Mainz e Bayern de Munique. Vitória do gigante alemão pagando R$1,49. Duas partidas na Copa Itália. Queria destacar no Campeonato Espanhol, confronto entre Betis e Barcelona. Vitória do Barça pagando R$1,71. Pouquinho mais à noite, Mirassol e Palmeiras, jogo que fecha a quinta rodada do Paulistão. Vitória do Mirassol paga 5,60, o empate paga 3,70 e a vitória do Palmeiras, campeão da Supercopa do Brasil, garantindo R$1,61. Para apostar na 1xBet é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito. Sempre lembrando, você precisa ter mais de 18 anos para apostar e precisa jogar sempre com responsabilidade. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o São Paulo, que programou para essa sexta-feira, às 18 horas, o lançamento do SPFC Bank, o banco digital do tricolor. Nesse primeiro momento, somente sócios torcedores vão poder participar do novo movimento. Bora falar agora sobre o Vasco. Manuel Capasso é novo jogador do Cruz Maltino. O acordo entre os clubes já está fechado. Ele vai custar US$1,5 milhão, mais ou menos R$7 milhões. Com a chegada do Capasso, o Vasco chega a 11 reforços na temporada e um investimento de R$108 milhões. Quero contar também que o Brasil venceu o Equador por 3-1, em jogo que abriu o hexagonal final do Sul-Americano Sub-20. Vitor Roque teve grande atuação, marcou 2 gols. Com o resultado, o Brasil assumiu a primeira colocação na classificação geral. O segundo lugar é do Uruguai, que venceu a Colômbia por 1-0. Na outra partida, ainda da chave do hexagonal final, Paraguai e Venezuela empataram em 1-1. Por falar no Sul-Americano Sub-20, queria contar que o Barcelona estuda a contratação do lateral direito Arthur, que joga na seleção e pertence ao América. Antes de gravar o vídeo, procurei o Marco Salum, que é o cara que manda no América. Ele assegura que ninguém do Barcelona o procurou, embora saiba que foram feitos contatos com os representantes do jogador. Para fechar o giro de notícias, registrar que o Ceará ficou no empate em 1-1 com o Ferroviário na noite dessa terça-feira em jogo do Campeonato Cearense. Já havia perdido por 3-0 para o mesmo Ferroviário na Copa do Nordeste. Ceará, que é líder do seu grupo com 10 pontos do grupo A, já no grupo B o Ferroviário aparece no segundo lugar com 7 pontos. Principal destaque da seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano, o Vitor Roque já recebeu a primeira proposta oficial. Pelo menos é o que garante o portal Mundo Deportivo lá da Espanha. A informação que vem de lá é de que o Barcelona ofereceu 35 milhões de euros ou 192 milhões de reais para comprar o jogador. Atacante que tem 5 gols no campeonato, ele é seguido pelo Andrei, com 4 gols, são os principais artilheiros da seleção brasileira. O Vitor Roque marcou 2 gols na vitória por 3-1 contra o Equador. Antes de gravar o vídeo, chequei com uma fonte minha que garantiu que ainda não há oferta oficial, embora existam diversas sondagens. Uma curiosidade sobre o Vitor Roque: Mário Celso Petralha e Felipão, presidente do Atlético e o agora diretor de futebol, foram flagrados jantando enquanto a seleção brasileira jogava e vencia o Equador. E o Petralha foi flagrado dando um sorriso, talvez relacionado aos gols do atacante do seu time. Quanto vale o seu clube do coração? A Esportes Velho, a empresa de marketing e finanças ligadas ao esporte, fez um levantamento sobre os 30 clubes mais valiosos do futebol brasileiro e, para surpresa de 0 pessoas, o Flamengo aparece no topo desse ranking, valendo 3,7 bilhões. Tem ideia de quem pode ser o segundo colocado? Acertou quem falou do Palmeiras,
3,4 bilhões. O Atlético Mineiro é o terceiro com 3 bilhões, o Corinthians na quarta colocação bem perto, 2,9 bilhões de reais. Quinto lugar um pouco mais distante, o Internacional com 2,3 bilhões, seguido pelo São Paulo, 2,2 bilhões. O Atlético Paranaense, boa surpresa, é o sétimo, 2 bilhões de reais. O Santos em oitavo com 1 bilhão 410 milhões. O Grêmio aparece em nono com 1 bilhão e 400 milhões. O top 10 tem ainda o Fluminense na décima colocação com 1,3 bilhão. Esse levantamento tem muito a ver com infraestrutura, mas também com a qualidade do elenco. Quanto mais fortes forem seus jogadores e mais valiosos, maior o poder do clube quando o assunto é esse ranking dos times mais valiosos do futebol nacional. Uso o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito do seu clube. Vale a lembrança de que o Esportes Velho fez o levantamento apenas com os 30 mais valiosos. E o atacante Luiz Araújo, revelado no São Paulo, pode pintar no Palmeiras? Essa especulação existe pelo menos há uma semana nas redes sociais e somente nessa terça-feira consegui conversar com uma fonte minha dentro do Verdão sobre o tema. Essa pessoa trouxe uma informação importante. Antes, deixa eu só te contextualizar sobre a situação do Luiz Araújo. Atacante que foi revelado no São Paulo e vendido primeiro para o futebol francês. Ele atuou no Lille de 2017 a 2021, quando se mudou por 12 milhões de dólares para o Atlanta United. Temporada passada foi uma boa temporada do brasileiro. 30 jogos, 6 gols e 4 assistências. Ele foi titular em 27 desses 30 jogos disputados. Tem um salário alto de aproximadamente R$ 1 milhão e 900 mil por mês, com a observação de que esse valor é bruto. Com os descontos sobram para o Luiz Araújo algo na casa de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil reais. O pessoal do GOL trouxe a informação de que ele gostaria de voltar ao Brasil. Não tenho essa notícia. O que eu posso contar para você, baseado no que eu ouvi da minha fonte no Palmeiras, é o seguinte, abre aspas, o nome do Luiz Araújo é bem avaliado internamente desde o ano passado. O Abel já havia dito sim para a contratação dele em 2022, fecha aspas. Importante, o fato de o Abel ter aprovado a negociação não significa que o jogador será contratado, especialmente por causa das cifras. 12 milhões de dólares investidos, salário próximo dos 2 milhões de reais por mês. O Palmeiras precisaria abrir os cofres e não tem demonstrado essa intenção, por exemplo, nas negociações com o Michael, outro atleta que poderia chegar para essa função de ponta direita. A maior proposta feita pelo Palmeiras até agora foi de 5 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos. Antes de finalizar sobre o Palmeiras, só contar que o Merentiel foi emprestado pelo Palmeiras ao Boca Juniors nessa terça-feira. O anúncio vai se dar nas próximas horas. O Boca paga uma compensação financeira ao Palmeiras e assume 100% dos salários do atacante uruguaio até dezembro. Dessa maneira o Verdão passa a ter 5 gringos no elenco, que é o limite. Dá pra, na teoria, até contratar mais um para ter só um atleta para revezar por jogo. Outro assunto que surgiu forte nas redes sociais nos últimos dias diz respeito a um suposto interesse do Cruzeiro em Navarro. Atacante que pertence ao Palmeiras, foi comprado na temporada passada, comprado é modo de dizer, né? Ele não tinha contrato com o Botafogo e assinou com o Verdão, primeira temporada discreta de apenas 7 gols. Em 2023 ele tem um gol marcado em 5 partidas. O Cruzeiro teria a intenção de contratá-lo, de acordo com as especulações, inclusive já existiriam negociações do Ronaldo Fenômeno, dono da SAF do Cruzeiro, com a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. Fui checar essa história com a minha fonte Alviverde, que assegurou o seguinte, abre aspas, não tem absolutamente nada em relação ao Navarro, nem sondagem, nem proposta, muito menos negociação, fecha aspas. Depois da saída do Merentiel, difícil imaginar que o Palmeiras abra mão de mais um centroavante, embora façamos a ressalva, hoje o Navarro parece ser a sua quarta opção para o camisa 9, o titular tem sido o Endrick, o Rony pode ser um reserva imediato, ainda tem o Flaco Lopes como alternativa. Só mais uma informação para completar sobre o Cruzeiro, hoje a prioridade de Ronaldo Fenômeno, quando o assunto é reforço, é encontrar um zagueiro e um lateral esquerdo. Essas são opções mais necessárias, mais importantes do que um centroavante. O Cruzeiro já contratou recentemente o Gilberto e o Matheus Davó. Torcida do Bahia alucinada durante o programa do Nicola dessa terça-feira com a possibilidade de Gabriel Pereira, ex-atacante do Corinthians, pintar como reforço do tricolor de aço. Tudo porque descobriram nessa terça-feira que o GP tem treinado no Bahia.
foi o suficiente para que já começasse a imaginar que ele seria contratado, que era só uma questão de tempo para o anúncio. Afinal de contas, o GP pertence ao Grupo City, ele joga no New York City dos Estados Unidos. O que eu fiz? Entrei em contato com o empresário dele, o Ivan Rocha, que respondeu da seguinte maneira às especulações, abre aspas. O Gabriel Pereira está em Salvador somente para treinar, até resolver a situação do visto de trabalho. O clube do Gabriel Pereira em 2023 será o New York City, fecha aspas. Então, o Ivan assegura que não há nenhuma negociação para que o Gabriel Pereira fique em definitivo no Bahia, ele só não tem ainda autorização para ingressar em território americano, enquanto aguarda-se a realização desse visto, ele vai mantendo a forma num clube que também faz parte do conglomerado do City Futebol Group. Hora de falar sobre o Flamengo com dois assuntos importantes, o interesse rubro-negro no atacante Ângelo dos Santos e o estádio de 2 bilhões de reais. Quero começar falando sobre o Ângelo. Nos últimos dias, um representante do Ângelo entrou em contato com o Flamengo para demonstrar a intenção de colocar o atleta no Rio de Janeiro. O pessoal do Flamengo estudou, levantou os prós e contras, conversou com o Vitor Pereira e chegou à conclusão de que se não for um negócio extremamente caro, pode valer a pena. Mas é aí que o bicho deve pegar. O Santos recentemente chegou a recusar a proposta de 18 milhões de euros do Nottingham Forest da Inglaterra para ficar com seu atacante. Ângelo, que tem só 18 anos de idade, os números não são dos melhores. São 101 partidas e só 3 gols marcados. Mas sempre muito precoce, chegou a jogar com 15 anos de idade no time principal, tem contrato até dezembro de 2024. Acho difícil que o Flamengo consiga chegar às cifras envolvidas na pedida do Santos. A única alternativa seria de tentar incluir jogadores para baratear o custo da operação, entre outras possibilidades, por exemplo, colocar o Marinho de volta à Vila Belmiro. Bora falar agora sobre o estádio rubro-negro. Na última segunda-feira, o Landim participou do lançamento do livro do Zico e foi filmado conversando com um grupo de torcedores do Flamengo e tratando a respeito do futuro estádio rubro-negro. Landim deixou bem claro que não dá para construir um estádio para menos de 90 mil pessoas, embora isso traga problemas, como por exemplo a arquitetura e a preocupação do Flamengo em relação aos pontos cegos. Outra questão, a arquitetura do estádio precisaria ser bacana para que quem ficasse lá em cima, no setor mais alto, não ficasse muito distante. O presidente chegou a dizer que um dos estádios que servem de inspiração, pelo menos para ele, é o do Borussia Dortmund na Alemanha. Mas a parte principal vem agora. Nesse bate-papo com rubro-negros, Landim deixou bem claro que um estádio do Flamengo para 90 mil pessoas não custaria menos do que 2 bilhões de reais. É por isso que o Flamengo deu um tempo nas tratativas. O clube não quer tirar dinheiro do departamento de futebol para a construção do estádio. Então vai fazer com calma, buscar receitas alternativas. Quando encontrar uma engenharia financeira que banque a construção desse estádio, o tema certamente será reativado pelos lados da Gávea. Bora falar sobre o São Paulo, que não vendeu nenhum atleta para o futebol europeu. Você sabe que a janela de transferências nas principais ligas, Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, França e Alemanha, se encerrou nessa segunda-feira. É legal contar para vocês que o Luizão, que foi jogar no West Ham, e que o Igor Gomes, que se mudou para o Atlético Mineiro, esses jogadores saíram de graça, deixando apenas um percentual de uma venda futura. Qual a estratégia do São Paulo a partir de agora? Vale a lembrança de que no planejamento orçamentário do São Paulo para 2023 há necessidade de vendas de 140 milhões de reais com atletas de preferência para o exterior. Diante desse cenário de nenhuma venda no início do ano, investimento de mais ou menos 35 milhões de reais, São Paulo vai precisar compensar tudo isso na janela de julho. Eventualmente, Wellington, Pablo Maia, talvez o Rodrigo Nestor, um desses três, talvez até mais do que um dos três, precisem ser negociados para que o São Paulo consiga se aproximar dessa meta de 140 milhões de reais. Queria fazer uma pergunta: o quanto o tricolor melhorou em 2023 na comparação a 2022? Use o espaço para comentários e dê sua nota. Bora fechar o vídeo para falar sobre Johan, meia atacante que pertence ao Atlético Mineiro e virou alvo de especulações no Corinthians. Só para contextualizar, o Johan inicia a temporada de 2023 fora dos planos do Galo. A ideia é que ele encontrasse um clube para ser emprestado. No ano passado esteve, por exemplo, no Red Bull Bragantino, que decidiu não comprá-lo.
É importante lembrar ainda que o Johan tem treinado bem, foi bastante elogiado pelo Kudê e teve a oportunidade de ser titular na vitória do Galo no último final de semana, vitória por 2-1 contra o Tombense. E em meio a esse contexto surge a especulação. Fui conversar com uma pessoa do Corinthians, ela me disse que não tem essa informação sobre o interesse ou não, ia tentar levantar assim que tivesse, contava para mim. No Atlético, a informação é bem diferente. Conversei com um diretor ligado ao departamento de futebol e a pessoa assegurou que não existe nenhum contato do Corinthians, que trata-se de uma grande mentira da internet. Essa pessoa, por sinal, anda bem irritada com as boatarias que se envolvem o Atlético Mineiro e o mercado nos últimos tempos. Você, torcedor do Galo, gostaria de negociar o Johan? E você, corintiano, entende que ele poderia ser uma boa aquisição? Vou deixar minha opinião. Acho que o Johan contribuiria bem pouco no atual elenco corintiano. Há uma necessidade, para mim, bem maior de atacantes de lado de campo. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quarta-feira. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal, a gente volta à tarde com mais um vídeo. Ainda tem programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço!